Vamos lá, gente, voltando aqui. Agora a gente vai falar, então, sobre quanto ao risco de perecimento, tá? Ou deteriorização da coisa. Vamos pegar aqui o nosso Lagimeco, de curso do Código Civil, e nós vamos ler aqui os artigos que fazem menção, tá? E aí a gente vai ler o artigo 234 do Código Civil e o artigo 235, tudo bem? Artigo 234, lembrando que quando a gente pega o código, a professora pediu para que vocês, recomendou, que vocês sempre olhem do que trata o capítulo, o título, para a gente poder entender. E aqui fala assim, parte especial, livro 1, do direito das obrigações, das modalidades, a gente está falando da obrigação de dar, correto? Muito bem. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes, ponto vírgula. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido o seu preço, o valor que o perdeu. Tudo bem? Lido isso, a gente vai pegar um quadro sinótico aqui para a gente interpretar, tá? Vai ficar mais claro a interpretação para vocês. Quanto ao perecimento e deteriorização da coisa, entregar a coisa certa, perda total antes da tradição, lembrando que tradição é a entrega da coisa. Com culpa, resolve-se mais perdas e danos. Sem culpa antes da entrega da coisa, resolve-se a obrigação. Tudo bem? Quando há perda parcial, tá? Com culpa, resolve-se ou aceita mais perdas e danos. Sem culpa do devedor, resolve-se ou aceita no estado que estiver com o preço abatido, ou seja, vai haver um abatimento. Lembrando que vocês podem apertar aí o pause a qualquer momento e anotar esse quadro. Lendo o artigo com esse quadro sinótico aqui vai ficar muito mais tranquilo. E ainda assim, se restar dúvidas, não tem problema algum. Só entrar em contato com a professora. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer uma breve observação no que tange a obrigação de dar coisa certa. Anotem aí. Observação. A denominada obrigação específica estará presente nas situações em que o devedor se obrigar a dar uma coisa individualizada, móvel ou imóvel, cujas características foram acertadas pelas partes, geralmente em um instrumento negocial. Ponto. Na compra e venda, por exemplo, o devedor da coisa é o vendedor e o credor, o comprador. Vou repetir. A denominada obrigação específica estará presente nas situações em que o devedor se obrigar a dar uma coisa individualizada, móvel ou imóvel, cujas características foram acertadas pelas partes, geralmente em um instrumento negocial. Pode ser um contrato de compra e venda? Sim. Pode ser um contrato verbal? Também, a não ser que a lei diga o contrário, tá? Ponto. Na compra e venda, por exemplo, o devedor da coisa é o vendedor e o credor, o comprador. Ponto. Parágrafo. Na coisa de dar coisa certa, o credor não é obrigado a receber outra coisa, ainda que mais valiosa, conforme prevê o artigo 313 do Código Civil. Tá? Nós já lemos, inclusive. Uma outra observação, eu vou pedir para que vocês leiam o informativo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de 2011, informativo de número 465, para a gente ter um pouquinho mais de material. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar aqui da obrigação de dar coisa incerta. Professora, o que é dar coisa incerta? Que loucura é essa? Fiquem tranquilos. Tem algumas peculiaridades que nós vamos ver,
tá? Mas eu preciso que vocês tenham em mente as seguintes duas palavras. Quando a gente fala em obrigação de dar coisa incerta, ela é uma obrigação transitória. Ela vai logo virar coisa certa, tudo bem? E aí a gente tem que colocar em mente que, pelo menos o gênero e a quantidade, a gente já vai ter que estar ali definido no contrato, tá? E aí a gente vai ler o artigo 243 do Código Civil, que a coisa certa será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, tá? Gênero e quantidade. Quando a gente fala em entregar coisa certa, a gente sempre pensa gênero, quantidade e qualidade, tá? Isso de qualquer obrigação. E aí a gente tendo o gênero e a quantidade vai ser no decorrer do contrato que vai se escolher então a qualidade, tá? E aqui a gente pega o seguinte, vou pegar um exemplo que vai ficar mais claro. Anotem aí. Vamos ver. A compra de selo celebra um contrato, tá? Da compra de gado bovino vivo ou já abatido, tudo bem? A quantidade de 4.000 quilos de gado bovino ou vivo ou abatido, tudo bem? Já temos o gênero, que é o gado bovino ou abatido, e a quantidade, são 4.000 quilos, tudo bem? Até aí ficou claro. Agora, a qualidade, no ato da relação obrigacional, quando nasce aquela obrigação, ainda não há qualidade, tá? Não há que se falar em qualidade. Então, a gente vai ter o gênero e a quantidade, tudo bem? A gente tendo o gênero e a quantidade, no decorrer desse contrato, então, o devedor, tá? Porque é ele quem vai escolher a qualidade, ele então vai definir essa qualidade. Mas, professora, se eu sou o devedor, eu vou definir a qualidade ou vou definir uma qualidade muito ínfima? Uma qualidade ali qualquer? Não. O devedor, ainda que caiba a ele, se nada dispuser em contrato, ainda que caiba a ele a escolha, ele tem que escolher no mínimo a qualidade média, tá? Aquela qualidade mediana que qualquer pessoa consegue identificar. Uma qualidade normal, nem abaixo e nem acima da média, tudo bem? E aí, quando há essa escolha, a coisa então deixa de ser o quê? E a obrigação de entregar coisa incerta e passa a ser a entrega de coisa certa. Por isso que eu falei que a obrigação de entregar coisa incerta, ela é transitória. Até o momento da escolha da qualidade, ela é uma obrigação de entregar coisa incerta, sim, porque só há o gênero e a quantidade. A partir do momento que a gente escolhe a qualidade, então temos os três elementos: o gênero, a quantidade e a qualidade. Quer ver o exemplo do gado ainda? Eu, professora Andréia, me comprometo então a entregar 4 quilos de gado bovino da minha fazenda, e agora eu vou escolher a qualidade do meu gado que fica ao canto sul da minha fazenda. Então, se eu já escolhi a qualidade, deixa de ser uma obrigação de dar coisa incerta e passa a ser uma obrigação de dar coisa certa. Tudo bem? Beleza. Lembrando que esse material tá todo para vocês aí no portal, bem explicadinho, tá? E aí eu venho simplesmente me fazendo uma pergunta. A gente está falando de perecimento, né, na obrigação de dar coisa certa, e a obrigação de dar coisa incerta, ela pode perecer para o devedor? Não, gente, tá? A gente vai ler o artigo 246 do Código Civil, onde vem dizendo especificadamente isso. Artigo 246, vamos lá. A coisa incerta, deixa eu ler o artigo 243 primeiro. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. O Código Civil vem dizendo isso, tá? Não é a professora. E aí, artigo 246. Antes da escolha do quê? Da qualidade, tudo bem? Não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ou seja, se antes da escolha há perda ou deteriorização da coisa, não existe isso. Por quê? Ainda não se definiu a qualidade. Então, você não tem ali especificado ali, aquele montante não se materializou ainda. Então, não há que se falar em perda,
muito menos em deteriorar a coisa, não é? Então, antes da escolha da qualidade, não há que se falar em perda, tudo bem? Uma vez escolhida a qualidade, então passa de coisa incerta para coisa certa. Aí a gente volta naquele quadro. Se deixa de ser incerto, volta a ser coisa certa, nós vamos atingir então aos que está especificado nos artigos. Tudo bem? Ficou claro? Beleza. E aí eu vou pedir aqui para vocês anotarem então uma observação. Vamos lá. Obrigação de dar coisa incerta, né? Observação. Também denominada obrigação genérica, a expressão obrigação de dar coisa incerta indica que a obrigação tem por objeto uma coisa indeterminada, pelo menos inicialmente, sendo ela somente indicada pelo gênero e pela quantidade, restando uma indicação posterior quanto à sua qualidade, que, em regra, cabe ao devedor. Nós já lemos isso. Ponto. Na verdade, o objeto obrigacional deve ser reputado determinável nos modos do artigo 104, inciso 2º do Código Civil, leiam depois com calma, que é o negócio jurídico para ser válido é considerado que agente capaz e tudo mais, nós já vimos esse artigo em sala de aula, tá? Anotem aí, tudo bem? Ponto parágrafo. Assim, a coisa incerta não quer dizer qualquer coisa, mas coisa indeterminada, porém suscetível de determinação futura, ou seja, da escolha da qualidade, tá? Ponto. A determinação se faz pela escolha, denominada concentração, que também pode ser chamada de especificação, tudo bem? Que constitui um ato jurídico unilateral. Esse ato jurídico é feito pelo devedor, porque, via de regra, o devedor é quem escolhe a qualidade. Tudo bem? Beleza.